Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Criptomoedas 2023 Lobo Cripto Oficial. Estamos na aula 15, no módulo 3, e vamos continuar vendo padrões gráficos de reversão de tendência, a segunda parte do vídeo, e já adianto que vai ter a terceira parte, quem sabe a quarta. Eu quero que vocês fiquem firmes nesses padrões, porque vão te ajudar muito. Com certeza, as suas entradas e saídas não serão mais as mesmas depois dessas aulas. Lembro que o curso é totalmente gratuito e a única coisa que eu peço em troca é que deixe seu like, compartilhe com seus amigos, que se você não for inscrito no canal, se inscreva para receber as notificações das próximas aulas. E nessa aula, dando continuidade, falaremos sobre esses três padrões: estrela da noite e estrela da manhã, topo e fundo triplo e linhas de tendência. Se você não viu as aulas anteriores, recomendo que veja. A aula de ontem também foi sensacional sobre alguns padrões de reversão de tendência. O link para a playlist dos vídeos está disponível logo abaixo desse vídeo na descrição. É só clicar lá, começar da aula 1 e acompanhar a gente até a aula 15. Então, começando, vamos falar sobre o primeiro padrão: estrela da noite e estrela da manhã. O que seria esse padrão? Esse padrão, ele não é tão comum assim no dia a dia, mas quando aparece, você tem que ficar antenado. Olha só, o estrela da manhã, quando estamos numa baixa para ir para uma alta. Tá? E são pequenas tendências, assim como o engolfo de baixa. Esse padrão aqui não é um padrão de fundo que, se fizer no fundo, no tempo gráfico diário, semanal, vai reverter e aí só vai subir. Não. São pequenas tendências, tendências limitadas, tá? Até que apareça um padrão contrário que derrube. E esse padrão é o seguinte: são três candles. Está aqui ele, ó. Primeiro candle é um candle forte vendedor, seguido de um pequeno candle, nesse caso chama-se doji, esse pequeno candle. Eu não fiz aula sobre nomes de candle, porque no começo é tanta informação, eu quero que você se atente aqui o que é mais importante para você entender. Não precisa saber nome de nada, não. Sabendo o padrão, você vai se dar bem, tá? Então, seguido desse pequeno candle comprador, e aí vem um terceiro candle comprador que rompe o topo do candle vendedor anterior. Então é um conjunto para você ter a confirmação, né, ele estava aqui numa queda, um candle forte, para você ter a confirmação somente quando romper o topo. E aqui era um padrão de reversão. Estava vindo aqui, ó, uma baixa e tentava se recuperar, não conseguia. Quando fez esse primeiro padrão, ó, que foi também uma estrela da manhã, bom sinal, a entrada poderia ter sido aqui sim. E onde a gente coloca o stop? No fundo do candle vendedor, tá? Então, vendo esse grande candle aqui, entraria o stop aqui. E aí depois ele veio, ó, com tudo para baixo, seu stop estava aqui para baixo, tudo bem? Fez outro estrela da manhã, dando continuidade aqui nessa recuperação. E aí foi vindo forte. Parece pouco olhando pelo gráfico, né? Apenas um movimentinho, mas se você tivesse pego aqui, ó, no fim desse candle, né? Até aqui, o topo onde ele foi, são 9% de entrada. E aqui você ficaria esperando algum padrão de reversão. Começou a formar um topinho, e aí você tinha que subir seu stop, né? Deu uma agulhada, o stop teria que estar aqui, ó, nessa agulhada. E aí, quando perdeu, mau sinal veio para baixo, tá? Então, esse é o estrela da manhã. Então, reparem nisso: um grande candle vendedor, seguido de um pequeno candle comprador. Pode ser também vendedor, o pequeno, desde que seja pequeno. E o terceiro candle tem que ser comprador aqui, que rompa o topo do candle vendedor anterior, beleza? Vamos tentar localizar aqui o estrela da noite, que é o contrário dele, quando está numa alta e vai vir para uma baixa. Deixa eu puxar aqui no gráfico. Eu tenho que começar a preparar essas aulas antes, né? Eu acredito nisso, não sei por quê. Alguém me disse, porque senão a gente fica pensando aqui nesse padrão e não acha. Mas achamos um aqui, ó.
Ele não foi perfeitamente, mas você teria que ter um sinal aqui. Vejam só, o movimento aqui estava lateral, muito lateral. Ele já tinha feito um candle vendedor forte aqui, começou a se recuperar. Um candle comprador forte, aqui está o estrela da noite, ó. O candle comprador forte, seguido de um segundo candle aqui, ó, fraco, um candle pequeno, doji. Deixou uma agulhadinha para cima, deixou a agulhadinha para baixo, fechou no meio. E o terceiro candle, vendedor forte, estrela da manhã. Só que ele não foi tão perfeito assim. Só que era sinal de alerta. Já com esse candle anterior tinha que ficar ligado. E aí veio esse padrão, tinha que ficar ligado. Por quê? Seu stop deveria estar aqui, ó, abaixo do fundo desse candle. E aí, beleza, não pegou nesse padrão, só que enfraqueceu o movimento, vejam só. E aí depois veio para baixo muito mais forte, tá? Então, padrões como esse não aparecem sempre, tanto é que eu fiquei procurando aqui, mas quando aparece, fique atento, tá? Então, o estrela da noite e estrela da manhã é isso. Vamos para topo e fundo triplo. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Vamos lá, eu achei um aqui. Então, no gráfico de 4 horas, tá? Do Bitcoin foi 9 de novembro de 2022, agora recente, né? Alguns meses atrás. Então, como que é o fundo triplo? Primeira coisa, vem um fundo forte, dá um toque, sobe. Segundo fundo, sobe. Terceiro fundo, aí tem que reverter, entendeu? Então, aqui o que chama atenção, que você tem que ficar de olho, é aqui, ó, os fundos. Primeiro. Segundo, poderia fazer um fundo duplo aqui? Poderia fazer o padrão de W, que foi a aula de ontem, mas não fez, não evoluiu aqui para cima, ó. Continuou lateral, o terceiro fundo. E o que você tem que observar é o seguinte: esses fundos não podem ter uma diferença de mais de 3% um do outro, pois senão não está configurado esse fundo triplo, né? Então a gente pega a régua e verifica aqui, ó, contando não da agulhada, mas do corpo só, tá? Esse daqui que foi o mais alto para esse daqui que foi o mais baixo, vamos ver quantos por cento tem. Considerando somente o corpo, tem 2,42% de diferença, tá? Então, até 3%, tudo certo. O que isso indica? Uma reversão de tendência começando a se formar. Foi o que aconteceu no terceiro, começou a subir, 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 subir e foi embora até hoje. Então é isso que você tem que observar. Deixa eu deixar maior, talvez fique melhor visualmente. E aqui no terceiro, depois ele formou um ombro, cabeça, ombro meio torto, né? Que ficou mais ou menos assim também que a gente aprendeu ontem. Né? Porque totalmente torto, ó, olha só. Aqui inclinado, mas pode ser sim, ó. Vejam só, padrão de reversão de tendência aqui depois, né, de 1, 2 fundos, terceiro fundo, começou a formar aqui essa recuperação e aí fez esse ombro, cabeça, ombro invertido também depois, tá? Então isso daqui é o fundo triplo. Então é isso que você tem que observar. Normalmente padrão forte, padrão de reversão mesmo, um padrão característico de fundo de movimento, para a gente pensar num movimento mais amplo. Vou localizar agora um topo triplo. Aqui não está tão longe, né? Está bem tranquilo aqui. Reparem, esse topo não foi um ombro, cabeça, ombro, porque olha só, se fosse aqui, ó, o ombro esquerdo, a cabeça, só que a cabeça na mesma altura do ombro, ó, a mula sem cabeça. E o terceiro aqui, ó, topo. Então aqui não foi ombro, cabeça, ombro, mas foi sim um topo triplo. Um topo, segundo topo na mesma altura,
Poderia ter configurado aqui um topo duplo para cair, mas não, ele ficou aqui, ó, caindo mais um pouquinho só, não perdeu a base do movimento, voltou a subir e fez um terceiro topo. Aí sim, o seu stop teria que estar aqui, ó, na base do movimento. E a projeção para esse movimento, eu esqueci de falar no fundo triplo, né? A projeção é pegando aqui, ó. Pega da média aqui da altura, né? Então teve um mais alto que os demais. Ah, deixa eu mostrar também que ele não ultrapassou no corpo aqui os 3%, ó, pegando a régua daqui até o topo, 2,53%, topo triplo, tá? A gente pega a média aqui, ó, como teve esse mais alto, a gente põe no meio termo aqui, e claro, aqui é importante essa base, ó, repare que um toque, dois toques, três toques nessa base, para você saber aqui onde estava o fundo, para você colocar seu stop um pouquinho para baixo disso, tá? Então, se você estivesse nessa operação aqui, nesse momento, viu primeiro, subiu, opa, o stop é aqui. Porque se viesse o segundo e caísse aqui, topo duplo, ia para baixo do mesmo jeito. Mas não caiu, ó, não pegou stop, se você tivesse colocado abaixo dessa primeira agulhada aqui, ó. E aí veio o terceiro topo, você feliz, falou, agora vai embora. Só que não. Quando perde aqui essa região, vem muito mais para baixo. E a projeção, você pega esse traçado e joga aqui, ó, na base do movimento. A projeção para esse movimento estava aqui bem para baixo em 18.808. Só que, chegando nessa região, ele fez um pequeno candle de recuperação, nem conseguiu voltar para cima e continuou a queda. É por isso que a projeção, meus amigos, não é uma coisa para você seguir fielmente. Você tem que ficar atento aqui, a não ser que você fez aqui quando perdeu, quando estava perdendo essa região aqui, né? E você foi dormir, sei lá, vou colocar então uma compra aqui nesse fundo, beleza. Aí tranquilo, você pode programar suas compras, né? Isso aí, se não me engano, foi lá na aula 3 que a gente viu isso daí, sobre programar compras. Mas você olhando aqui no dia a dia, você tem que aguardar formar um fundo para você pegar uma entrada. E o fundo aqui começou a formar um fundo após esse candle aqui do engolfo de alta. Aqui era para começar a pensar ainda, porque depois, olha só, mesmo com isso ficou um bom tempo lateral, teve uma subida aqui bacana, então tranquilo, tinha dado uma operação também. Mas não é assim de você medir, jogar lá e pronto, tá? Então, reparem nisso, façam projeções, mas não fiquem cegos. A projeção pode ser para atingir 100 mil dólares. Você viu um padrão no gráfico diário, por exemplo, que é mais forte, de reversão de tendência, sai fora. E agora vamos para o terceiro tema da aula de hoje, que é a reversão de tendência através de linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa. Eu mudei o gráfico aqui porque eu peguei o gráfico do Bitcoin BUSD, que era o gráfico que eu fazia as análises antes de começar esse curso. Então está traçado aqui de muito tempo, né? Então vamos para a tela para entender. Se você viu a aula de como traçar uma linha de tendência, sabe que quando temos um fundo, a gente começa a fazer esse traçado aqui, né? Pegando do fundo e ligando aqui, ó, fazendo fundos mais altos, a gente sabe que está numa linha de tendência de alta e vai acompanhando. Uma coisa que eu chamo a atenção é o seguinte, quanto maior o tempo gráfico, maior é a queda se perder uma linha de tendência de baixa. Estamos aqui no gráfico diário do Bitcoin. Vejam só esse movimento aqui do dia 18 de junho, que foi uma das maiores quedas do Bitcoin. Né? Caiu lá para 18 mil dólares aproximadamente. Veio forte, falo das maiores assim, de cair forte, né? De vir com tudo, derretendo vários dias seguidos e forte. Pois bem, bateu aqui, fez um fundo, aí você que está ligado nas aulas do curso, já deve ter verificado que fez aqui um pequeno engolfo de alta, bom sinal. Maravilha. Quando voltou, fez mais um fundo, que foi um fundo mais alto que o anterior. Ok, linha de tendência de alta,
já deveria ter feito o traçado. E aí você estica ela e vai acompanhando o movimento. E quando você está operando com linha de tendência de alta, tome cuidado com seu stop. Porque muitas vezes acontece, ó, de vir para baixo com uma agulhada e logo voltar para cima. E foi bem esse movimento. Para ter uma ideia, 18 de junho. Essa linha ficou até no dia 19 de agosto. Foram aí 2 meses, né, praticamente, nesse movimento de recuperação, o povo acreditando aqui que iria voltar para cima, e aí perde uma linha de tendência de alta. E a linha de tendência de alta, quando perde, você não deve entrar em desespero, pois normalmente, tá, é comum, na hora que perde, eu fiz esse vídeo aqui do dia 19 de agosto, se você buscar aqui no canal o vídeo, eu falava sobre isso. Pessoal, eu saí das minhas operações porque enquanto não voltar para cima da linha de tendência de alta, mau sinal. E foi o que aconteceu. Ficou 2, 3, 4, 5, 6 dias tentando voltar para cima, nada. Veio o 7º dia e caiu. Depois fez aqui uma armadilha que a gente chama. Tentou voltar aqui, ó, em 13 de setembro, ou seja, quase um mês depois, tentou voltar aqui e nada. Por que isso? Porque a linha de tendência, quanto maior o tempo gráfico e a duração dela, ela é muito forte. Então, quando você perde uma região dessa, automaticamente essa linha se torna uma forte resistência. E é bem difícil voltar para cima. Tem exceções também. O normal é esse. Perdeu, tenta voltar. Por isso que eu falo para você não se desesperar, porque se for uma agulhada dessa e você vender, sobe rapidamente e vai mais uma onda para cima. Você perdeu esse movimento. Ou então você vai esperar aqui, ó, fez um engolfo de alta. Só que estamos no gráfico diário. Então, aqui no calor da emoção você fica desesperado. Você vendeu, viu a agulhada e voltando forte e rápido para cima, você entra no desespero, tá? Então não entre porque normalmente ele recupera. E aí quando perde é sinal de reversão de tendência, principalmente gráfico de 4 horas para cima. É reversão e queda forte, e foi o que aconteceu com o Bitcoin. E aí ele faz outro fundo, depois que perdeu aqui, bateu aqui, um novo engolfo de alta. Vejam só como as aulas estão se somando. Aqui você viu que era um sinal de compra, estava certo. Deu o segundo toque aqui, traçou a linha de tendência. Deixa eu até arrumar aqui que ficou isso. Vejam só, foi seguindo aqui do dia 21 de setembro e perdeu no dia 8 de novembro de 2022. Aqui deixou algumas agulhadas para baixo, fechou candle para baixo, logo recuperou, tá? Por isso que é bom não se desesperar. E quando perdeu, queda mais forte. Estou chamando a atenção que aqui, ó, do dia 21 de setembro até 8 de novembro, em outubro, novembro, 2 meses de novo, praticamente. Caiu, forma mais um fundo, 9 de novembro, forma uma nova linha de tendência de alta. E aí, deu certo, né? Foi embora. Vejam só como é importante o ativo se manter acima de uma linha de tendência de alta. Aqui já está formando até outra linha de tendência de alta, mas não é o caso aqui da aula. Eu quero falar o quão importante é você acompanhar uma tendência e, caso perca a tendência, você pensar seriamente em sair, dependendo do padrão. Esse dia aqui não teve chance, dia 8 de novembro, quem não tinha o stop, e o stop você pode trabalhar com o fundo anterior. Em vez de deixar pertinho aqui para não ficar tomando agulhada e saindo das operações e perdendo uma subida, você deixa o stop sempre no toque anterior. Então, tocou aqui, você viu que subiu. Quando chegou aqui, não tocou na linha, deixa o seu stop aqui para baixo. Aí você protege. Caso o próximo toque seja aqui para cima e venha apenas uma agulhada, não te pega fácil. Só pega se for reverter, que nem aqui. Então você teria pego esse movimento aqui do fundo, né? Quando deu um toque aqui, você viu um engolfo de alta, tinha entrado nessa operação, observado a linha. Então vamos supor que você entrou aqui e saiu nesse fundo. 4,33%. É pouco para quase 2 meses de operação, é.
mas você teria protegido o seu patrimônio, saído da operação e comprado. Esses movimentos aqui, não sei quanto tempo você que está assistindo a aula tem de mercado, mas a gente sofreu o ano passado todo. A sequência aqui, mais para cima, também é a mesma coisa. Vejam só, aqui essa movimentação de 25 de janeiro de 2022. Foi um ano sofrendo. Queda mais forte do Bitcoin, começa a estabilizar, começa a formar no gráfico diário aqui um padrão de recuperação, né? Aqui não teve nenhum padrão forte, mas começou a se manter estável. Aqui eu tinha traçado, era suporte do movimento, perdeu um pouquinho, e aí logo voltou para cima e se tornou um suporte de novo, deixar até de verde aqui. E aí beleza, poderia ter entrado? Poderia, dava operação, tranquilo. Teve a linha de tendência de alta também, e esse movimento, olha só, pegar do dia 22 de janeiro, foi sair fora desse movimento no dia 5 de maio. Então, estamos falando aí de 4 meses que ficou aqui, ó. Subia um pouco, caía, e linha de tendência de alta, sempre acompanhando aqui. Eu falava também em vídeos aqui. Eu já estava fazendo aqui em maio, eu já estava fazendo. Pessoal, se perder essa linha de tendência de alta, mau sinal, é queda mais forte, ó. É isso. Então tome cuidado com linha de tendência de alta, acompanhe, porque quando perde no gráfico de 4 horas para cima, é sinal de queda e queda forte. Aqui um movimento de 4 meses só poderia ter vindo mais profundo mesmo, né? Que ele veio aqui forte, formou até um canal aqui paralelo, né? Ficou de um fundo ao topo, um fundo ao topo aqui lateral demais. Só esse movimento também ficou desde 11 de maio até perder no dia 11 de junho, um mês, nesse movimento aqui, vai, não vai. A operação aqui era bacana até, porque a gente tinha um topo bem definido, né? Então, comprava no fundo, vendia no topo. E assim foi. Quando perdeu esse fundo aqui, era sinal de sair. Eu falava nos meus vídeos também. Então, linha de tendência é muito importante para a gente ver padrão de reversão. Eu falei até agora somente linha de tendência de alta, e agora vamos falar quando reverte um fundo. E a Sol, ao meu ver, é o exemplo melhor que a gente tem e atual. É o que está acontecendo hoje na Sol. Então, vou pegar aqui, deixa eu localizar ela. Solana. Vamos lá para Solana e vamos para o gráfico semanal da Solana. Quanto maior o gráfico, maior o movimento, certo? Então, beleza. Vejam só. Como já veio nessa queda forte, aqui não tinha nem como traçar linha de tendência de baixa, né? Porque era queda, foram aqui várias semanas consecutivas, né? Já que estamos falando num gráfico semanal, consecutivas de queda. Mas quando começa a formar um topo, a gente fica de olho, forma depois um topo mais baixo que o anterior, é sinal que o movimento ainda está em tendência de baixa, já foi falado sobre isso também, tá? Sobre formação de tendências. Se você não viu a aula, peço que veja. E aqui era a hora de traçar, nesse segundo topo, traçar uma linha de tendência, para a gente saber quando que é o ideal comprar sol. Beleza. Traçando de um topo ao outro e puxando. E vejam só, a sol está prestes a romper uma linha de tendência de baixa aqui no gráfico semanal para entrar numa tendência de alta novamente, tá? Então, rompendo essa linha para cima, está aqui em torno de $25, a gente pode ter um movimento de alta forte. Por quê? Porque eu estou falando do gráfico semanal e uma linha de tendência de baixa no gráfico semanal que está durando praticamente de 15 de agosto até hoje. Então, se romper aqui, é alta forte. Então, assim que a gente identifica. Deixa eu ver outro ativo qualquer aqui, que eu não costumo fazer, se a gente identifica alguma coisa em gráficos menores, para mostrar. Vamos ver a ADA. A ADA normalmente segue linha de tendência bacana. Deixa eu ver como ela está no semanal.
Eu vou dar o exemplo do Bitcoin mesmo. Deixa eu ver aqui se aqui dá certo. Não, aqui é isso, ó. Deu certo, semanal mesmo da ADA. Olha só, desde agosto também, rompeu agora na semana de 9 de janeiro. Então a gente pode esperar um movimento forte da ADA. É claro que não vai ser em linha reta, é claro que a gente está falando um gráfico semanal, ele é bem demorado, não vai ser amanhã que ela vai disparar. Então a gente vai ter que ficar acompanhando aqui a movimentação. Já fez um topo mais alto que os anteriores, agora pode corrigir um pouquinho, aí sobe. Se fizer um topo mais alto que esses, bom sinal. Aí vem, corrige e vai embora. Aqui foi 8 meses de queda, então tem que ter paciência aqui de 8 meses para uma alta. Se continuar, cuidado. É padrão forte? É padrão forte. Sensacional. Bitcoin rompeu. O ETH também já está ali quase lá para romper. A Sol, conforme eu falei, quase lá para romper. Vamos pegar movimentos anteriores, ver se tem algum aqui mais forte. Ah, tem aqui, ó, quer ver? Da ADA mesmo, no gráfico semanal. Linha de tendência de baixa, a gente traça assim, ligando os topos, né? Maravilha, então ficou aqui. Da semana de 31 de maio, não, melhor, essa agulhada aqui para cima tocou na linha também, ó. Da semana do dia 24 de maio, foi romper na semana de 2 de agosto de 2021. Aqui foi um período menor, então são junho, julho, agosto, 3 meses praticamente de uma linha de tendência de baixa. Quando rompeu, vejam só, movimento de alta forte, inclusive foi o ATH da ADA. Então, padrão de reversão de linha de tendência é isso. Quanto maior o tempo gráfico, mais forte é o movimento. Quanto menor, você identifica 5 minutos, você vê a toda hora linha de tendência de baixa e de alta, né? Vejam só. 5 minutos da ADA, você traça aí para você fazer uma operação mais rápida de scalp, traça a linha de tendência de baixa, ligando os topos. Quando romper, aqui é compra. Está numa linha de tendência de alta. Se perder essa linha aqui, esse fundo anterior, é venda. Então, assim você identifica em qualquer tempo gráfico. É claro que nos 5 minutos eu não gosto de operar, você fica maluco. Mas qualquer tempo gráfico, 15 minutos. Aqui, ó, essa movimentação anterior. Vamos lá, só para finalizar a aula. Não sei se eu estou sendo repetitivo, pode deixar as críticas aí nos comentários, mas só para dar exemplos fortes para você. Você está numa operação no gráfico de 15 minutos. Então, marcou aqui linha de tendência, aí você pega aqui o segundo toque dela e estica essa linha aqui até onde der. E você fica acompanhando. Então, se você viu esse fundo aqui, resolveu entrar acreditando no padrão, vamos somar agora o conhecimento. O que aconteceu aqui nesse fundo da ADA? Padrão de reversão de tendência estrela da manhã, que a gente viu nessa aula. Maravilha, resolvi entrar aqui, fico segurando. Deu toque aqui, eu já traço a linha de tendência e estico. Fico acompanhando. Aí não saio nas agulhadas, cuidado, sempre faz isso. Mas aqui, ó, era sinal de sair. Aqui nesse candle era sinal de sair. Então, o que está acontecendo agora? Já tentou voltar para cima da linha de tendência, está caindo. Vejam só aquilo que eu falei. Quando perde, foi uma linha que começou aqui, ó, 16 de janeiro. Estou gravando o vídeo hoje mesmo, que está indo ao ar, dia 17, tá? Então, foi um dia todo numa linha de tendência de alta, só que no gráfico de 15 minutos. É um padrão mais fraco, né? Quanto menor o tempo, mais fraco é o padrão. Mas para 15 minutos ficar um dia todo nessa linha de tendência e perder aqui hoje às 13 horas, então era uma tendência forte sim dos 15 minutos. Mau sinal é saída. Quando que você vai comprar de novo? Aconteceu no Bitcoin de perder e voltar com tudo. Se voltar para cima da linha de tendência de alta agora, se não, você espera cair um pouco mais e vai verificando os padrões que vão sendo formados aqui.
você não faz nada, você fica olhando o gráfico esperando um padrão de reversão. Aqui poderia, ó, ameaçou voltar, mas não chegou a formar um engolfo de alta, pois não rompeu o topo do candle anterior. Então é isso. Se vier agora aqui, ó, fez um grande candle vendedor e um pequeno candle comprador, vir um candle forte aqui que rompa o topo, é comprar, que é o estrela da manhã. Aí vai para cima. Se você é mais conservador, espera tocar na linha e voltar para a linha de tendência de alta novamente. E assim que a gente vê o tempo todo. Anteriormente, a mesma coisa. Só para finalizar agora. Linha de tendência de baixa. Se você não viu esse fundo e o padrão de reversão formado aqui, quando que você vai comprar? Quando rompe aqui. E aí você fica esperando o movimento e acompanhando com uma linha de tendência de alta. Simples assim, tá certo? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado. E pessoal, por favor, deixe seus comentários, suas críticas, sugestões, perguntas, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. E vamos seguindo aqui no curso firme e forte. Te vejo amanhã na próxima aula. Um abraço.